Olá, queridos. Essa é a aula 25 do curso 49 princípios para sair da crise. Aqui trataremos o princípio de número 17, a saúde como equilíbrio dinâmico do organismo. Na aula anterior, nós vimos o princípio do processo dinâmico e a passagem do princípio cartesiano da estrutura estática para o processo dinâmico. Nessa aula, que é uma aula mais afeita às ciências da saúde, veremos uma visão completamente alternativa, estimulada pelo pensamento sistêmico, de abandonar a saúde como vista como ausência de doenças, ou seja, o princípio cartesiano da saúde como sinônimo de ausência de doença, para o princípio sistêmico da saúde como algo mais amplo, como o equilíbrio dinâmico do organismo. Princípio de número 17, então. Vamos aí. O Consulte o Aurelião de hoje trará duas palavras, e essas duas palavras, será que elas nos iluminam por meio da etimologia e da sua essência, da sua história? Vamos ver as palavras doença e saúde. Primeiro, saúde. Bem, o que é saúde? Saúde é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu meio. Então, se existe um equilíbrio dinâmico entre o organismo e o meio, nós aí temos saúde dos dois lados. E o organismo mantém suas características estruturais e funcionais, ou seja, estrutura e processo, dentro de certos limites normais. Então, nós não somos uma estrutura estática vivendo por aí. Nós mantemos certos limites de flutuação de certos elementos, como pressão sanguínea, temperatura corporal, ter ou não ter dor, e uma série de aspectos do próprio organismo, porque ele é ricamente autorregulado. Saúde vem do latim salus, salutis, salvação ou conservação da vida. Então, saúde é o que me salva. Saúde, salvo. O que está salvo é o que está saudável. O que está conservado na sua vida é o que está saudável. Também é um atributo daquilo saudável, né? Aquilo que é inteiro, que está intacto, que está íntegro. Pois salus vem do grego, e aqui tem um aspecto muito interessante. Salus vem do grego holos, todo, totalidade ou integralidade. Então, algo que tem saúde é algo que está inteiro, que está integral. E é a mesma raiz de holismo e holístico. Então vejam, holismo, holístico e saúde têm a mesma raiz, que é todo. E essa pequena mudança do H para o S, ela é um tipo de incorporação que foi feito do latim clássico com a transição da palavra holos para solos. Nas transições linguísticas, isso tem certas transições que são muito típicas, e essa transição ela era possível de holos para solos, de modo que veio a gerar a palavra salus. Então, mas elas têm a mesma origem. Então, saudável é inteiro, é estar de todo. Se eu estou fragmentado, por exemplo, não tenho saúde. Esse fenômeno, então, como a gente já viu em um princípio já passado, também ocorre na língua inglesa com o termo health, que, entre outros, provém do germânico antigo whole, que designa a inteireza, que, por sua vez, vem também de holos. Então, holos, whole, todo, holos, health, saúde. Então, essa mesma origem comum é tanto válido no inglês quanto no português. No entanto, no inglês tem um aspecto a mais interessante, que tem ainda uma outra palavra interessante que é derivada de holos, que é holy, sagrado. Sagrado também é sagrado porque é mantido o seu todo, vem de todo. Já doença é algo bem mais circunscrito, porque não se pode dizer que saúde é o contrário da doença. Saúde é um fenômeno muito mais amplo. Doença é muito mais circunscrito. Por quê? Porque doença é a alteração do estado de saúde de um ser.
mas manifestado por um conjunto de sintomas específicos perceptíveis, ou não. Mas uma enfermidade, um mal, uma moléstia. E doença é circunscrito porque ele vem do latim dolentia, dor. Então, doença é tudo aquilo, é apenas aquilo que traz dor. Mas, se eu for ver saúde com um aspecto mais amplo, a dor é parte da saúde. A dor é um sinalizador da saúde. A dor me faz disparar ações para reequilibrar o sistema. Não só me disparar ações conscientes, como ações automáticas do próprio organismo. Então, a dor é apenas uma parte desse todo maior que é a saúde. E nesses termos, a gente poderia, inclusive, refletir sobre o termo medicina. Medicina vem do latim médicos, porque é uma profissão antiga, que é médico. Mas, por sua vez, do proto-indo-europeu, uma língua ainda mais antiga, que é o radical med, que é tomar as medidas adequadas. Então, na origem, medicina é uma ação de tomar medidas adequadas. É como parte do grande processo da saúde, em parte é tomar as medidas adequadas. E notem que aqui tem algo muito interessante, porque medicina é da mesma raiz de meditar, do latim meditatus, particípio passado de meditare, que é meditar, refletir e considerar. Então, na origem de fazer medicina está meditar, refletir e considerar. Quem medita, reflete e considera? O médico? O profissional da saúde somente? Não. Num primeiro momento, o próprio paciente. E também é originário, da palavra portuguesa medir, que vem do latim mensus metire, medir. Então, praticar medicina, meditar e medir têm todos a mesma ideia. E é uma ideia, talvez, provavelmente, uma ideia de Hipócrates, que é o pai da medicina, ou a ideia dos gregos antigos, de fazer medicina é encontrar ou tomar a correta medida interna. Então, medicina para os antigos gregos é encontrar a verdadeira medida interna das coisas e fazer medicina a partir da medida interna, que é algo de referência pessoal, é algo interno a quem busca a saúde. Essas referências externas que a gente tem hoje, de que saúde é derivada de determinados índices, são uma ênfase mais tardia que é trazida com força pelo cartesianismo e pela ciência moderna e pela biologia moderna e pela medicina moderna. Então, essas noções de medições externas e referências externas, que é como se pratica a maior parte da medicina hoje, e que abandonou essa noção de medidas internas do próprio paciente, ela é algo mais tardio derivado do cartesianismo. O princípio cartesiano da saúde como ausência de doença, ou ausência de dor, ou ausência de sintomas, é algo que tem a ver, obviamente, com a filosofia cartesiana, porque para Descartes o indivíduo saudável era uma máquina. O indivíduo saudável é um relógio bem feito, funcionando em perfeitas condições. E uma pessoa doente, pois tem dor ou tem sintomas de doença, é um relógio que não está funcionando bem. Com a ciência de Galileu, a biologia e as ciências da saúde obrigaram-se a buscar referências externas para a saúde, referências externas baseadas em propriedades essenciais dos corpos materiais que pudessem ser medidas. Como a medicina sempre anda de mãos dadas com a biologia, a transformação da biologia pelo paradigma cartesiano resultou na transformação da medicina para o paradigma cartesiano. E a busca das ciências da saúde se tornou tentar compreender os mecanismos biológicos, ou seja, físico-químicos no final, envolvidos em lesões a várias partes do corpo físico, estudados atomisticamente pela biologia celular, genética e molecular.
ignorando quaisquer aspectos não químicos e não físicos, como, por exemplo, os aspectos energéticos e os aspectos mentais. Passou-se a adotar uma espécie de confusão entre os processos das doenças e as origens das doenças, passando a dar uma ênfase muito especial às relações causais lineares que dão origem às doenças. Só que esses processos que dão origem às doenças são apenas uma parte pequena do grande todo maior, que são os processos das doenças e os processos da saúde. Ignorando dessa maneira aspectos mais sistêmicos, ambientais, contextuais, mentais, psicossomáticos, energéticos das doenças. Então, nos concentramos apenas nos sintomas e nos mecanismos lineares. Dessa maneira, se ocorreu uma fragmentação, um afastamento do paciente como um ser total e das suas preocupações, e do seu próprio atendimento como um ser humano e da sua própria noção de correta medida interna. O paciente não sabe, ele é ignorante a respeito das medidas externas. Por isso, o profissional é quem deve administrar a medicina. A responsabilidade pelo próprio corpo sai do paciente e vai para as mãos dos profissionais. No entanto, os limites dessa maneira de ver o mundo implicam que a cura não pode ser parte da medicina científica, porque é um fenômeno que não pode ser entendido quando a saúde está reduzida ao funcionamento mecânico de elementos meramente materiais. A cura e o processo da cura, esse processo dinâmico e ecológico, é muito mais amplo do que o processo da doença. Cura é processo, cura envolve energia, cura envolve informação, cura envolve mente, cura envolve feedback, cura envolve relações circulares de causa e efeito. Nesse sentido, a medicina cartesiana criou um desenvolvimento tecnológico, obviamente, sem precedentes na área da saúde, com tipos de diagnósticos aperfeiçoados, uma farmacologia muito expandida e técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, o que é diretamente vinculado à evolução tecnológica hard dos aspectos materiais das doenças. Mas, ao mesmo tempo, outros aspectos sistêmicos da saúde, como custos exponencialmente elevados na assistência à saúde, o descontentamento por inacessibilidade dos serviços, a falta de empatia, de cuidado e de negligência, mostram os limites dessa maneira de enxergar a saúde. A própria efetividade é frequentemente questionada em muitos estudos científicos, a efetividade mais sistêmica desse tipo de medicina, e não se pode determinar as causas de um fenômeno complexo como a saúde e a doença apenas por cadeias lineares de determinismo genético, pois enfermidades associadas a um único gene respondem por muito menos do que 2% de todas as doenças humanas. Então, no determinismo genético, eu não posso encontrar as respostas como de fato não tem se encontrado. E doenças mais complexas, como por exemplo as coronarianas, envolvem muitas vezes mais de 100 genes interagindo. Isso se fosse pensar só nos genes, mas interage em muitas outras coisas. E nesse caso, 100 genes interagindo, ou mais do que isso, seria ingênuo pensar que não haveria apenas nesse âmbito algum tipo de rede complexa, não linear, com inúmeras circularidades, emergências, etc. Na passagem da mudança de perspectiva para a saúde como equilíbrio dinâmico do organismo, adotamos uma metáfora que não é a mecânica, é a metáfora da ecologia do organismo vivo, que envolve trazer à baila conceitos muito além dos mecânicos, como nascimento, crescimento, desenvolvimento, evolução, cura, decaimento, morte, todos isso ao paradigma da saúde e enfrentá-los e olhá-los de um ponto de vista mais amplo. Envolve repensar a saúde e a medicina e talvez voltando à ideia antiga da saúde, provavelmente aquela que os gregos antigos tinham em mente, especialmente o pai da medicina, Hipócrates, de que saúde é uma questão de um equilíbrio dinâmico a partir da correta medida interna, encontrada no processo de autoconhecimento
e meditação. Saúde é uma busca pessoal tomada a partir das referências de conhecimento. Uma abordagem sistêmica da saúde precisa ampliar o âmbito do nível dos órgãos, apenas órgãos, células, genes e moléculas, para a pessoa inteira, para o corpo-mente, que é um princípio que nós veremos mais adiante, da indissociação de corpo e mente, e das interações sociais e ecológicas do ser. Ao invés de nos concentrarmos nos mecanismos das doenças, nos concentrarmos num aspecto mais sistêmico, o processo de cura. Nessa abordagem, saúde é em grande medida, inclusive, uma experiência subjetiva, cuja qualidade pode ser conhecida intuitivamente, mas não pode ser exaustivamente descrita ou quantificada. Então, a saúde, parte da saúde é uma experiência subjetiva. Além disso, a saúde passa a ser muito menos um estado estático de perfeito bem-estar, porque isso é inalcançável, e mais um processo em andamento, uma resposta criativa do organismo a desafios ambientais, que pode implicar em dores e em doença. As mudanças contínuas do ser vivo podem incluir fases de saúde deficiente, e até mesmo em muitos casos pode ser difícil traçar uma linha nítida entre saúde, bem-estar e doença. Isso até mesmo se aprofunda se ressignificarmos a doença ou a dor e ressignificarmos ela como um sinalizador, uma comunicação a respeito do desequilíbrio. Talvez a dor ou a doença não é algo para ser combatido, mas contribui para a saúde. A própria dor ou doença é parte do processo de comunicação mais amplo no sentido de restabelecer o equilíbrio. Variáveis de um sistema vivo flutuam entre limites de tolerância. E nesses limites de tolerância pode haver dor envolvida. A liberdade de flutuação é um sinal de dinamismo e flexibilidade inerentes. Assim, perda de flexibilidade é perda de saúde. Ficar doente ou afastar-se do equilíbrio e curar-se, recuperar o equilíbrio, é uma parte integrante da vida. Se vida é cognição, ficar doente e curar-se é um processo cognitivo que fecha o circuito. Isso significa que em toda doença há uma dimensão mental, mesmo que ela resida no inconsciente. E aí a importância do estudo da psicossomática. Logo, como eu disse, uma parte significativa das doenças é psicossomática. Doença é um caminho para a cura. Faz parte do sistema de controle total que se destina, no final, a estimular a evolução. Então, precisamos nos livrar da ilusão de que se pode evitar ou eliminar a doença, pois é inerente da evolução da vida. A doença faz parte da saúde, como a morte faz parte da vida. Questões para refletir e repensar. Tendemos a ver a doença como algo a extirpar, a eliminar, um mal. Por outro lado, tomando o princípio da saúde como equilíbrio dinâmico do organismo, doença tem algum papel, alguma função, algum objetivo? Conseguiríamos ressignificar, por exemplo, o câncer segundo uma ótica alternativa? Ou nos tornamos ressentidos com a maldade de Deus quando nos impinge um câncer? Nessa aula muito interessante, vimos a passagem da noção de saúde como ausência de doença para uma noção sistêmica de saúde como equilíbrio dinâmico do organismo. Na próxima aula veremos um novo princípio, o princípio de número 18, o princípio da conservação. Eu te aguardo na aula de número 26. Até lá!